Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dicas de hoje. Hoje são 24 de novembro de 2016. Meu nome é Daniel Nigri, do canal Dica de hoje. Hoje vamos falar sobre o gerenciamento da nossa carteira. É um assunto que às vezes passa batido pelas pessoas, as pessoas não têm muito tempo para olhar, elas gostam só de ver se a ação subiu ou desceu naquele dia. E eu posso dizer por mim, por experiência própria, tá, que depois que eu passei a parar e anotar os dados, olhar uma vez por mês, tá, que eu faço sempre no início do mês. Como eu tenho muita tarefa para fazer no início do mês, o da carteira dica de hoje eu vou fazer sempre entre o dia 20 e o dia 25 de cada mês. Então a gente vai sempre parar, anotar, vamos ver quanto que está cada ação, quanto que subiu, se aumentou ou não o risco da nossa carteira. A mesma coisa que eu faço para a minha, que é muito parecida com essa, tá? Tem no máximo assim a parte de opções que é diferente, que eu acabo colocando, que eu ainda tenho que falar com mais calma aí para vocês, para a gente poder rentabilizar dessa forma. Quando eu estou desse lado aqui, eu tenho que ter mais responsabilidade, eu não posso colocar uma coisa que envolva muito risco, porque tem muita gente iniciante que está olhando o nosso canal. E vamos falar do gerenciamento de carteiras. Tá? Hoje vai ser poucos slides e muito Excel. A importância básica é a seguinte: a carteira ela é de longo prazo, a gente não está pensando em vender as ações. Às vezes uma ação que é muito boa, ela fica parada há muito tempo, que é o caso, por exemplo, de Itaúsa agora. Ela está parada há um mês, ela está lá, parada naquele valor, está oscilando entre 8,50 e 9,50 que chegou, e está ficando nisso. Então as pessoas às vezes perdem a paciência. Então é importante a gente sempre olhar a carteira como um todo uma vez por mês para a gente ter a noção exata de quanto ela está rendendo, qual é o risco da carteira, e também é uma forma da gente balancear. A minha própria carteira, tá, no início do ano, por exemplo, ela tinha 55% de títulos, ainda era uma época complicada, que a Dilma estava ainda no governo, ainda não estava confiando muito na Bolsa, e 45% de ações. Quando eu falo títulos, é a soma de debêntures, de fundos imobiliários, de títulos do Tesouro, títulos de empresas privadas também, e 45% de ações. Depois de 9 meses, eu não rebalancei a carteira, ela já estava com 30% de títulos e 70% de ações, entendeu? Então, é importante a gente ter essa noção. Eu quis aumentar o risco da minha carteira, que é o que aconteceu, que é o que acontece com a carteira dica de hoje. Eu boto 70% em ações e 30% em títulos. Mas, se não tivesse tido essa ruptura de governo, essa mudança, eu precisaria rebalancear, entendeu? Então é importante a gente fazer sempre isso. Vamos primeiro falar das nossas ações, tá? Primeiro os valores e depois a gente entra na parte do risco. Bom, como a gente sabe aqui, as minhas ações, tá? Que eu falei que são muito próximas, que a gente falou, tá? Que eu comprei aqui, são essas 5. E eu estou fazendo uma carteira fictícia de 100 mil reais. Então a gente entrou em Itaúsa 3.500 ações no preço inicial de 8,34, o valor é esse. Aí nesse mês, 24 de novembro, deu isso. E aqui eu tenho que falar uma coisa. Eu vou programar o vídeo para entrar às 6 da tarde, porque sempre agora a gente está botando os vídeos às 6 da tarde na hora do fechamento do mercado, mas eu estou gravando isso de manhã antes da abertura. Pode ter uma oscilação aí durante o dia, o que para mim não importa mínima, porque essa oscilação no longo prazo, em 2, 3 anos, esse um dia não vai mudar absolutamente nada, mesmo que uma dessas ações suba ou caia 5%, 6%. Eu acho que eu já consegui passar isso nos outros vídeos. 700 Copel 3, 500 Vale 5, 500 Ser Educacional 3, 200 CVC, e essa aqui, a direcional, a gente vai aportar agora, tá? 200 ações. A questão é a seguinte: eu não espero um resultado de direcional no curto prazo. Eu espero um resultado direcional só para 2018, mas o que acontece?
a gente vai começar a cada 2 meses comprar 100 ações, ou 200 ações, ou 100 ações, ou 200 ações, porque quando o mercado de construção civil subir, ele vai ser igual ao mercado de siderurgia. Então a gente já tem que estar posicionado, a gente vai montando a carteira aos poucos de uma forma que não atrapalhe o rendimento total da carteira. Você vê que aqui ela é menos de 1%. Eu quero que ela fique no máximo em 3, 4%. Ela não pode atrapalhar o rendimento do restante da carteira. E a gente vê o principal aqui, que a parte das ações subiram de 70% mais ou menos para em torno de 72%. As ações se valorizaram um pouco, principalmente por causa de Vale, um pouco por causa de Itaúsa também. A gente vê que Copel, mesmo com o prejuízo que a gente mostrou, ela ainda se permanece muito próxima do valor que a gente comprou. Então, quer dizer, quando eu falo que uma empresa tem uma simetria positiva, é isso. Mesmo que ela dê um resultado ruim, ela não consegue cair tanto. É óbvio que ela chegou em 24, em 25, quem comprou no 24 está perdendo bastante, mas mesmo assim, você imagina, por exemplo, uma empresa que dá lucros constantemente como é a Copel. Se ela tivesse valendo 4, 5 vezes o lucro dela, ela cairia muito mais. Se uma Ambev desse hoje prejuízo, ou uma VEG desse prejuízo ela cairia muito mais do que esses 15% que a Copel caiu desde a máxima. Desde o dia que a gente comprou, ela caiu 2%. E aqui a gente tem, então quer dizer, destaques positivos aqui. Itaúsa, Vale e Ser subiram, CVC e Copel caíram. No final a gente teve uma alta aqui de 69 para 74, exclui 800, 69, 70 para 73. O que eu acho uma alta bem legal, visto que a média dos índices Ibovespa, quando eu comprei aqui ponderado, estava em 62.630 e hoje, agora de manhã, né, o dia de ontem, fechou em 61.985. Quer dizer, o índice caiu 1,03 e a rentabilidade foi de 1,15 positivo. Tem uma diferença aqui para o índice de 2%. É óbvio que sempre vão ter empresas que vão subir mais do que as que eu escolho. Por quê? Porque eu não viso só o retorno dos ativos. Eu viso também ter um risco baixo. Então, seria muito cômodo para mim, por exemplo, fazer uma carteira que tivesse hoje, por exemplo, Gerdau, Banco do Brasil e, sei lá, Uzi Minas, algumas empresas que têm o beta muito alto. Mas só que o que acontece? Quando elas caem muito. Então eu tenho assim a visão de que o importante é o teu retorno, obviamente, mas com um risco pequeno, eu ter sempre essa simetria positiva. Então eu calculo o risco de cada uma dessas ações. Aqui eu peguei eu normalmente eu pego os últimos 6 meses para ela sempre ir para ela sempre ir se atualizando, tá? Então aqui a gente tem o Ibovespa, a variação dele de cada um dos dias, de 22/11 até 2 de maio. A gente tem que a média dessa variação é 0,11%, quer dizer, é como se o Ibovespa subisse 0,11% ao dia, mas ele não sobe em linha reta, né? Ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe. Aqui a gente tem a variância, tudo isso foi explicado no vídeo risco versus retorno. Quem tiver dúvida, procura lá. Soma das variâncias, essa é a variância, e esse aqui é o desvio padrão do índice. Normalmente as ações vão ter um desvio padrão maior do que o índice principal, que é o Ibovespa. A gente vê que Itaúsa tem um desvio padrão de 1,81% ao dia, Copel de 2,67, a Ser de 3,35, a Vale de 3,28 e a CVC de 2,26. A Ser e a Vale são as ações mais arriscadas da nossa carteira e a Itaúsa é a ação menos arriscada da nossa carteira. Não à toa ela é que eu tenho maior quantidade. Quer dizer, ela talvez não vai render tanto, mas ela me garante que eu não vou perder tanto também. Então,
que acontece? Aqui eu também calculo a correlação dos índices, se está então a mais correlacionada, ou seja, a gente viu no vídeo de Itaúsa que quando o Ibovespa sobe, ela costuma subir junto, quando o Ibovespa cai, ela costuma cair junto. Isso é a correlação que ela tem com o índice. Quanto mais próximo de 1, maior é a correlação. A gente vê que o dela é 0,82. E as outras a gente vai vendo, 0,61 de Copel, 0,42, 0,58, 0,44. A CER e a CVC são as menos correlacionadas com o índice. E a Itaúsa, a Copel e a Vale eu considero correlacionada. Próximo de 0,6 ou acima de 0,6 é correlacionado. E aqui embaixo eu tenho a medida de risco de cada uma, o beta. Beta de 1,06, volto a dizer, está lá explicado no vídeo risco versus retorno. Itaúsa 1,06, Copel 1,17, CER 1,01, Vale 1,37, mostrando que ela é a de maior risco, inclusive não só a de maior volatilidade, e CVC é a menos arriscado. O que quer dizer esse beta que eu já expliquei lá, mas vamos rapidinho. Por exemplo, vale 1,37 de beta, quer dizer que se o Bovespa subir 1%, a Vale deve subir em média 1,37%. Se o Bovespa subir 10%, a Vale deve subir 13,7%. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o índice cair 1%, ela deve cair 1,37%. Se o índice cair 10%, ela deve cair 13,73%. Óbvio que isso é uma média, tá? A partir do desvio padrão, da variância, da covariância, mas a partir disso a gente consegue calcular o risco da carteira, que é a média ponderada de cada uma delas. Aqui está a fórmula, tá? É o risco de cada uma delas multiplicado pelo percentual que elas têm hoje na carteira. Então, Itaúsa é esse valor vezes esse valor, mais todos os outros, dividido pelo percentual de ações que eu tenho. Então, o risco aqui está em 1,09, é um risco que eu considero aceitável. Eu gosto que a minha carteira fique até 1,25. Como a tendência do Ibovespa é de alta, como eu estou esperando que o índice melhore, eu quero que a minha carteira tenha um beta acima de 1. De 1 a 1,25. Quando o Ibovespa era tendência de queda, que era aquela época aí dos últimos 5 anos, basicamente, eu preferia ter uma carteira mais defensiva. Então tinha várias empresas, por exemplo, de energia elétrica. Eu queria que o meu beta fosse o mais próximo, por exemplo, de 0,5, 0,6, porque aí o índice cairia e a minha carteira cairia pouco, ou até conseguiria subir. O outro aporte que a gente fez aqui foi em títulos, tá? No Tesouro IPCA, ele passou a ser uma oportunidade melhor ainda, ele está pagando mais de 6% ao ano, além da inflação, o que para o brasileiro parece que é ruim, mas ao contrário, ela é muito boa. As empresas de previdência, elas procuram, nas taxas atuariais, sempre ter 6% acima da inflação, que seria 6% de retorno real. E hoje esse título está pagando isso, 6,06 num prazo até 2035, quer dizer, por 18 a 19 anos, e estaria pagando 6% de retorno real. E até para balancear a carteira também, a gente comprou mais um título. Então eu sempre vou tentar fazer aportes próximos de R$2.000 todo mês. Então aqui a gente tem um aporte deu 1.874, porque eu também não quero entrar no mercado fracionário. Tem gente que entra, não tem problema nenhum entrar no mercado fracionário, porque a carteira é de longo prazo. Se você, por exemplo, comprar 20 ações de Vale, depois mais 30, depois mais 40, depois mais 10, você vai chegar em 600 e depois você vai poder vender tudo junto. Então, para quem tem menos dinheiro, não tem problema se você quiser olhar para o longo prazo, o mercado fracionário. E aqui embaixo a gente tem o crescimento da carteira, que seria incluindo os aportes. Ela cresceu 3,03%, mas a rentabilidade foi de 1,15%.
Bom, dito isso, eu queria agradecer a todos, pedir para vocês curtirem o vídeo se vocês tiverem gostado. Todo mês eu vou fazer um vídeo de gerenciamento de carteira, eu acho fundamental. Eu faço isso na minha carteira, então eu quero que vocês se acostumem a fazer também. Vocês vão ver ao longo do tempo que vocês vão ver o crescimento da carteira e principalmente vocês vão ter noção para onde ela está indo, cada um dos ativos. E quem gostou aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Temos a página também do Facebook. Eu quero começar a agitar mais o Facebook também. Vou tentar colocar sempre lá alguma dica diária, mesmo que seja escrito rapidinho. E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão para vídeo, pode mandar no e-mail, dicadehoje7@gmail.com. Queria agradecer a todos por estarem aí comigo. Muito obrigado e um bom dia, mas para vocês vai ser boa tarde ou boa noite. Valeu, abraço.